Gente, a gente está muito feliz. Quero que você se acomode, respira fundo. A gente vai continuar a nossa celebração. E eu queria, em gratidão ao Senhor, Deus nos deu um outro presente, além de tanto que a gente recebeu. A gente vai convidar um casal aqui, uma história toda especial, um casal todo especial para o nosso coração. Um casal que chegou há pouco tempo, mas já ganhou todo o nosso coração. E queria chamar aqui Rafael e Beca. Tá. Eu não tenho muito jeito com isso, deu pra perceber, né? Tá. Eu sou o Rafael, eu sou primo do Tots. A gente tá vindo aqui na Porto desde junho. E a gente tem uma história, acho que interessante para contar. O Myron, no começo do mês, quando ele me convidou para contar como é que foi meu ano de 2024. E ele tem muito a ver com o tema do mês, né? Gratidão. Deixa eu ver como é que eu vou começar. Meu ano de 24, ele começa em 2023 ainda. Eu tinha acabado, já tinha sido um ano bem difícil para a gente, bem atribulado. E eu tinha acabado de passar por um burnout no meu trabalho. O Daniel nem sabe, Daniel trabalha comigo, trabalhando 7 anos juntos. E eu tinha acabado de passar por um burnout no meu trabalho. E eu tinha decidido que em 24 seria tudo diferente. Eu sempre fui um cara que planejava muito. Tudo meu é muito planejado. Eu gosto de, sabe? E aí, eu trouxe essa informação pelo que o Myron falou no primeiro fim de semana de dezembro, né? Que às vezes a gente planeja, e às vezes não sai como a gente quer, e a gente fica assim, cara, não fiz o que eu queria fazer no ano, enfim, eu chego no final e, enfim, eu tinha planejado o ano de 24. Eu vou sair de onde eu estou trabalhando, eu vou voltar para a minha área de origem, da tecnologia, bem menos estressante, né? Mas eu vou voltar para a tecnologia, vou ter mais tempo, vou fazer tudo direitinho, eu tinha tudo planejado. Eu só tinha uma questão, eu tinha que fazer uma cirurgia em fevereiro. Eu acompanhava um cisto que eu tinha no testículo há mais de 10 anos. Já tinha feito uma cirurgia, já tinha resolvido, mas dessa vez eu ia fazer a cirurgia, resolvi rapidinho e estou de volta no jogo. Eu fazia ciclismo assim, com uma frequência bastante grande. O Rodrigo, que está aqui, o Dudu me acompanhava, o Tots tentou, mas aí quase que a história não foi boa, quase que ele não está aqui para contar. Mas enfim, eu sempre fui um cara muito ativo nisso. Então, tudo bem. Passou janeiro, eu mudei de área, fiz a minha cirurgia em fevereiro, deu tudo certo. E quando foi dia 8 de março de 24, era uma sexta-feira, mais ou menos 8 horas da noite. E sexta-feira... Eita! Sexta-feira, lá em casa, é o dia que a gente tira para comer alguma coisa diferente, tomar um vinho. E eu estava terminando um curso no computador e a Veca tinha aberto um vinho. E eu lembrei, cara, deixa eu consultar o exame da minha cirurgia. Porque a cirurgia era para retirada do testículo porque não tinha mais função. E toda cirurgia a gente tem que fazer biópsia, né? E eu estava bem tranquilo, não tinha nada indicando nada. E quando eu abri o exame, eu estava com um seminoma, um câncer de testículo. Eu estava com câncer. Lembra aquele plano de 24? Então, em menos de 5 minutos ele foi por água abaixo. A Veca veio no escritório, trouxe sua taça. Veca, eu tô com câncer. Como assim? Tô com câncer. Eu não sei, não faço a menor ideia do que é isso, mas eu estou com um câncer. E não tinha sintoma nenhum, tá? Eu estava bem tranquilo. Era 8 da noite, então
a gente não fez muita coisa. Obviamente, o vinho não foi tomado. A taça, inclusive, ficou 15 dias no escritório. E no sábado de manhã, eu corri no médico que me acompanhava, o doutor Eduardo. Eu falei, doutor, o que eu faço? E aí ele virou para mim, calma. E a primeira coisa que ele me perguntou, ele falou, você está com medo de quê? Obviamente. E aí eu falei, cara, eu estou com medo de não ver meus filhos crescerem. Eu respondi que eu estava com medo de morrer, eu estava com medo de não ver meus filhos crescerem. E ele falou, calma, eu vou te passar um nome de um cara que é muito bom. Você deve conseguir uma consulta com ele daqui uns 10, 15 dias, porque ele é muito bom no que ele faz. E eu fui para casa com isso, né? Fiz uns exames e fui para casa. E deixa eu só voltar um pouquinho. Em outubro, tem uma menina que trabalha com a gente lá em casa, a Rosa, de pessoa finíssima, crente, mas crente. Ela passa o dia, ela ajuda a gente com as crianças, e ela passa o dia ouvindo louvor no celular, no talo, o dia. E eu nunca tive problema com isso, de forma alguma, gosto, deixo, só que eu nunca fui um grande fã, confesso. Quando a gente começou a namorar, eu não era da igreja, eu nunca fui da igreja, tá, pessoal? E eu tinha até, por vezes, eu balançava ali, cara, eu acredito em Deus ou não, né? Enfim. Mas voltando à Rosa. Em outubro, ela começou a ouvir essa música que a gente tocou hoje. Foi uma das coisas que eu pedi, As Bênçãos Sem Fim. E por algum motivo, eu tirava meu fone e ouvia com ela. Eu adorava essa música. Por quê? Não faço a menor ideia. Não fazia a menor ideia. Deixa eu voltar. E assim foi, né? Eu peguei o nome do Dr. Paulo, foi o meu oncologista. Quando foi sábado à tarde, né? Eu fui sábado de manhã, e aí liguei para ele. O Dr. Eduardo me deu o telefone pessoal do Dr. Paulo. 10 dias eu teria consulta com ele. Liguei para ele e falei, Dr. Paulo, sou paciente do Dr. Eduardo, eu estou com câncer, eu estou desesperado. E aí ele me mandou uma mensagem ali na mesma hora. Rafa, 8 da manhã no meu consultório, segunda-feira, tá? 10 dias, 8 da manhã na segunda-feira, não foram 10 dias. Era ali talvez a primeira mensagem que a gente recebeu e falou, cara, confia, chá com o pai. E eu não sabia. Eu voltei para casa, fui na minha mãe, dei um abraço na minha mãe e falei, mãe, eu estou com câncer. Eu estou morrendo de medo de morrer, mãe. Estou morrendo de medo. E lá em casa é assim, o meu pai, ele parece ser uma rocha, mas ele é mó Maria mole. Só que ele não fala para ninguém. E minha mãe é o contrário. Minha mãe, todos sabem, minha mãe ela é meio pedra, assim, ela é a rocha da nossa família, assim. Tia Lígia, né? Todo mundo quando tem problema vai falar com ela. Aí minha mãe me abraçou, me deixou chorar, como toda mãe. A gente vai resolver. Você vai passar por isso e, fica tranquilo, vai dar certo. Tá bom. Você está dizendo, né? Mãe, quando diz, mãe é mãe. Tá bom. E passamos ali, aquele fim de semana foi uma tortura. Quando foi na segunda-feira, 8 da manhã, a gente estava lá. O doutor Paulo recebeu a gente. Falou, Rafa, é o seguinte, a Veca foi comigo. Esse câncer não é um câncer complicado, tá? É um câncer tranquilo. Eu lembro dele falando, se fosse para escolher ter um câncer, eu escolhia ter esse. Mas ele tem um problema, o tratamento. A gente não pode ficar doente. Você não pode pegar nada. O seu risco é ficar doente. Tá? E o tratamento é a químio. E o tratamento é a quimioterapia. A gente vai ver entre nenhuma químio, se tiver tudo certo, e 4 químios, mais ou menos. A gente vai ver isso agora com um exame.
um PET scan. Mas relaxa, vai demorar novamente 15 dias. 15 dias. Por que, doutor Paulo? Porque demora plano autorizar, demora, não está no... É um exame caro, complexo. É um exame caro, é um exame complexo, é um exame que não é trivial. Tá bom. Onde é que eu faço? No IMEB, é aqui do lado, você vai lá, eles vão dar andamento, e daqui a 15, 20 dias a gente se vê. Tá bom? Tá bom. Fui eu para o IMEB, eu e a Beca. Moça, eu quero marcar o exame. Tá, a gente vai ter que pedir autorização para o seu plano de saúde. Não, moça, eu pago o exame. Eu tinha feito uma reservinha, eu pago o exame. Não, você não pode pagar o exame. A gente primeiro pede autorização para o plano. Esse exame você não pode pagar. Não sei por que diabos ela não me deixou pagar. Tudo bem. Demora 15 dias. Tá bom, vamos aos 15 dias. Quando a gente estava saindo do IMEB, a minha irmã me liga. A minha irmã, ela trabalha no mesmo lugar que a Veca trabalha, lá no STJ. E a minha irmã, na hora, foi exatamente na hora que eu saí do IMEB, ela falou, onde é que você está? Eu falei, cara, eu estou saindo do IMEB. Rafa, aí eu contei para ela, posso falar com o meu ministro? O que tem a ver com o ministro, Márcio? Posso falar com ele? Pode. Era 11 horas da manhã? Mais ou menos. 2 horas da tarde, meu exame estava autorizado. Se foi, se não foi, não sei. Mas deixa com a gente, está no controle. Confia. E estava autorizado, quarta-feira. Não era 15 dias de novo, era quarta-feira. E quarta-feira eu estava lá para fazer o exame. Eu não sei se alguém já viu, sabe como é um PET scan. O PET scan é um exame que ele é feito para quem tem câncer. Ele serve para isso. Então você vai, deixa tudo que você está fora, você prepara um dia antes, toma um medicamento, uma glicose radioativa, fica 2 horas sem fazer nada. Você não pode olhar, você não pode ler, você não pode fazer nada. Você tem que ficar 2 horas olhando para o teto, num lugar gelado, no meio-dia. Pessoas que também estão passando pelo mesmo problema que você. Ou estão no processo de descoberta, como eu estava, ou estão já ali tratando. Não é um ambiente gostoso, não é um ambiente legal. Tá? E ali eu fui. Fiz o exame, na quinta-feira saiu o resultado. Eu tinha a opção, eu tinha a chance de estar restrito no testículo que eu tirei, ou dele ter espalhado. Ele espalhou. Ele estava aqui em cima já. O câncer de testículo, ele sobe em linha reta, tá? Vertical. Ele, como o médico falou, não é algo tão grave como alguns cânceres, mas ele requer atenção bastante. Então ele estava aqui. Era uma metástase local. Eu mandei mensagem para o Dr. Paulo e ele falou, Rafa, não é tão bom, mas não é tão ruim, tá? A gente vai precisar de 3 ciclos de quimioterapia. E lembrando, você não pode ficar doente, tá bom? Tá bom. Doutor, quero começar hoje. Não pode. Uma semana depois, era aniversário da Alice com a Luna. Foi uma semana depois. Foram foi 2 na semanas? Sexta, era no domingo. Era no domingo, verdade. Tá certo. Então a gente ia começar na segunda. Como é que foi o meu ciclo? Os meus ciclos? Era uma semana inteira de medicação. Eu passava um pouco mais do que amanhã, todos os dias. Na segunda semana eu tomava um medicamento, na terceira outro medicamento, e aqui eu tinha um ciclo. Então 3 era semanas. mais ou menos 3, 4 semanas cada ciclo, 3 meses de tratamento. Cara, e eu vou contar para vocês uma coisa, eu não estava sentindo nada, eu não tinha a sensação de estar doente. Eu estava bem, no aniversário da Alice eu estava bem, então. E a gente foi para a Oncoclínica, ali na 912, na segunda de manhã, 8 horas. Ah, você está bem? Estou bem. Aí vem psicólogo, vem pessoal. Dudu, Veca, Dudu queria ir comigo. Dudu, eu vou lá com você. Eu falei, não vai. Não vai. Vou lá com você. Não, porque eu já estou doente, eu ainda tenho que fazer sala para vocês? Não. Aí eu sentei sozinho,
E aí vem a medicação. É como a gente vai no hospital, né? Só que ela vem com Roupinha. uma roupinha laranja, com uma bomba, uma coisa assim, aí você já olha. No momento que você abre o braço e o enfermeiro vem, aí você cai na real, você está com câncer, amigão. Não é uma brincadeira. A medicação desce, dói, não é simples, e você começa a tomar um monte de remédio, um monte. É um remédio para proteger, um remédio para atacar, um remédio para proteger o que o outro atacou, o outro para bater, o outro para voltar, e você fica uma manhã inteira, grogue. E aí nessa hora eu falei, eu tô lascado. E voltei para casa, fiquei 24 horas apagado. E aqui que a história eu acho que começa mesmo. Eu sempre fui aquele cara que o pessoal ligava e falava, Galego, me ajuda com isso aqui? Eu ia lá. Galego, me ajuda a trocar alguma coisa? Ajuda. Galego, me ajuda a carregar isso? Bora. E eu não servia para nada. No primeiro dia, eu não servia para nada. Eu não conseguia carregar uma sacola de compra. Eu não conseguia. E a Beca? A Beca assumiu tudo. A Beca ganhou mais um filho. Eu estava entre o filho e a grávida, porque outro problema de quem estava em tratamento oncológico, comer. A gente não consegue comer. Então todo dia eu pedia, faz uma comida para mim assim. Ela ia lá e fazia. Você está com cada desejo, é sopa de cebola, é bife não sei o quê. Parmegiana. Bife parmegiana, é não sei o quê. Né? Eu virei uma grávida e um bebê ao mesmo tempo. E a primeira semana foi tranquila até. A gente conseguiu lidar bem, considerado, né, as questões do tratamento. No fim de semana, eu fiquei, assim, eu ganhei 8 quilos em uma semana, para vocês terem uma noção. E na semana seguinte, eu fiz só um dia de tratamento. E essa semana foi meio que uma ilusão. Eu me recuperei. Eu estava bem. Caraca, eu estou bem. Eu estou bem mesmo, sabe? Consegui voltar a fazer as coisas. No sábado eu lavei meu carro, corri atrás do João. No domingo, eu falei, estou cansado de pedalar em casa. Vou pegar minha bicicleta e vou para o parque. Eu pedalei 60 quilômetros. Eu estava desesperado para sair de casa. Voltei para casa, fiquei meio mole. E a Veca, você está com febre? Eu falei, não estou com febre, não. Está com febre, não estou. Estava com febre. Aí eu mandei mensagem para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, estou com febre, mas eu acho que por conta do pedal, né? Eu pedalei 60 quilômetros. Acho que é normal. Aí ele, Rafa, vamos cuidar. Amanhã você faz você faz um exame de sangue e monitora essa febre, tá bom? Na segunda-feira, eu amanheci com febre, fiz um exame de sangue, demorou o dia inteiro. Como eu estava com febre, ele já entrou com 2 medicações, eu estava tomando 2 antibióticos. E aí saiu o resultado do exame. Meu sistema imune estava quase zerado, tá? A gente tem que ter ali uma espécie, um grupo lá de células entre 4 a 11 mil, ou 4 mil a 11 mil. O meu estava em 400. E aí o doutor Paulo falou, Rafa, era o que não podia acontecer. Como é que você está? Eu estou bem. Tá. Se piorar, a gente vai internar. Tá bom. Tá bom. Só que isola. Foi mais uma pancada. O que era isolado? Eu ficava dentro do meu quarto, sem um contato com eles. Nada. E aí lembra aquela pergunta? Eu tô com medo de não ver os meus filhos crescer. Aqui eu não conseguia abraçar. Cara, abraçar seu filho, bicho. É terrível. Você vai cair, fica sentadinho. Olhar eles de longe É o seu colo. e falar, cara, não pode chegar Eu perto. também faço parte da história. E a gente passou 2 dias isolado, 3. Na quarta-feira eu repeti o exame. Posso?
Eu estava com 400 na segunda, na quarta eu estava com 40. Só tinha um porteiro, não tinha mais nada. Era tropeçar e ele falou, você não tenha contato com ninguém, nada. Está muito perigoso, Eu não vou te internar, porque se eu te internar, e aí, tchau e benção. Tá bom. E nessa hora, mais uma vez, era o confia, cara. Eu lembro exatamente, na quarta-feira, 8 da noite, eu estava no quarto, foi o pior momento do meu tratamento. Eu falei, caralho, eu vou morrer, velho. Realmente eu vou morrer. Eu não vou ver os meninos. Eu vou morrer, não é nem por conta do câncer, é por conta do nada. Confia. E no sábado, eu refiz o exame. Aí, quando eu refiz o exame, eu estava desesperado. Eu falei, bicho, esse troço não vai melhorar, não. Confia. E saiu. Eu estava com 4.000. 4.000. E tinha mais uns que estavam chegando, que dava para ver no exame. Aí eu mandei para o Dr. Paulo e falou, beleza, segunda no meu consultório. Aí, segunda, eu estava lá. Aí, eu falei com ele. Na semana que eu fiquei ruim, eu não fiz o tratamento. E aí a gente chegou lá e eu falei, doutor, e aí? O que eu faço da vida? Ele falou, Rafa, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim, você realmente quase morreu, tá? Você estava no momento mais crítico. No próximo ciclo a gente vai te dar uma medicação especial. E a boa, doutor Paulo? Só um detalhe, pessoal, que eu esqueci. No dia que eu pedalei, o meu cabelo caiu. E não é raspar igual novela. Na sexta-feira eu estava com o cabelo grande. No domingo, ele saía como... Você fazia assim, você não sentia nada. E o paciente oncológico, ele é característico, né? O rosto fica redondo. E cai tufos. Então, na sexta eu estava cheio de cabelo, na segunda não tinha mais nada. Então, ele virou para mim e falou, Rafa, essa sua queda de cabelo desse jeito e a reação que você teve não era esperado, tá? Não era. A medicação fez muito mais efeito do que o esperado. Eu aposto com você, você não tem mais, você não está mais doente. Mas a gente vai fazer um PET. E vamos terminar. E aí eu fiz mais uma semana de tratamento, mais um ciclo inteiro. E esse segundo ciclo eu fiquei muito mal. Ele reduziu. Eu ia fazer 3 e ele me mandou fazer 2 só. Ele reduziu para 2 ciclos por conta disso. E eu fiquei muito mal no segundo ciclo. Eu fiquei muito mal mesmo. Tomou um remédio para imunidade. Eu tomei o remédio para imunidade. Eu fiquei mal. Assim, eu tinha prisão de ventre e diarreia no mesmo dia. Era e dor o tempo inteiro. O corpo dói muito. E aí, a gente fez o tratamento, terminei e fui fazer o PET. E nesse tempo todinho, quem cuidou lá de casa foi a Veca. Quem cuidou da gente foi a Veca. A Veca cuidou de tudo. E aí, fiz as 3 semanas e, mais uma vez, confia. Doutor Paulo, um dia antes de fazer o meu exame do PET, ele saiu do hospital e encontrou com um médico que ia fazer o meu exame. Eles se encontraram e o doutor Paulo virou para ele e falou, olha, amanhã você vai fazer o exame de um paciente meu. É para você procurar aqui, tá? Exatamente nesse ponto. Tá bom? Tá bom. E lá fui eu fazer o PET. Mesmo drama. E o resultado do PET
Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu mandei para a Verônica. Eu vou te passar aqui. Já entrei em contato com ele, eu tinha entrado em contato com ele para comprar. E aí ele falou que eu já sabia, né? Eu já sabia onde olhar esse número. Pelo que Você tá chorando? ele viu a priori, não tem mais nada. Eu fiquei procurando esse áudio. Foi exatamente, eu estava no corredor do INEP, eu tinha acabado de sair da sala do TET. E realmente, eu estava curado. E quando eu recebi o diagnóstico, eu tenho um amigo que também teve câncer, e ele virou para mim e falou: Rafa, eu não sei o que eu vou te falar, porque câncer não depende se você é forte, se você é fraco, se você é lutador, não é isso. O câncer, você vencer ele, depende de como o seu corpo vai reagir, você não tem o menor controle. E nesse momento, eu meio que tive uma sensação de pura gratidão. Eu não fiz nada, essa história não é minha, nunca foi minha. Essa história é da minha mãe, que falou a gente vai vencer, é da Veca, que cuidou de mim, é de Deus virando para mim e falou: cara, eu vou te convencer que eu existo. Você pode confiar em mim, não é com mágica, é com o que mais te afeta. Eu vou te mostrar que não é obra do acaso, não foi obra do acaso eu ter encontrado o Dr. Paulo, não foi obra do acaso eu ter feito um exame, não foi obra do acaso eu ter passado mal aquela semana, não foi obra do acaso do Dr. Paulo ter encontrado com o meu médico que fez o meu exame. Fui eu. Eu vou te dobrar do jeito que você mais vai... Não vai ter como. Essa história não é minha. Essa história é das pessoas que cuidaram de mim. A gente não contou para os meninos. No dia que saiu o resultado, eu contei para a Alice. Eu falei: filha, o papai estava doente. Papai, você estava com câncer, né? E tem uma fala que ela fez, Tots vai lembrar. Ela foi: papai, o amor da nossa família te curou. Foi. O amor me curou. Falei isso. A gente gosta muito da Disney lá em casa. E tem um filme que chama Encanto. Não sei se todo mundo conhece. A vovó, a mãe, a matriarca, a família tem uns dons mágicos. E aí eles perdem os dons e ela acha que os dons da família são essas magias. Eles perdem e eles depois se unem sem os poderes, e ela percebe que o dom é a família, são os amigos. E lembra, música, as minhas bênçãos são a minha família, são os meus amigos. E eu percebi isso. Eu tenho infinitas bênçãos para contar, para agradecer. E a minha gratidão hoje, aqui, é poder estar bem, estar vivo, com saúde, e poder dividir essa história com todos vocês e ser grato. Meu 2024 não foi nada do que eu planejei. Foi muito melhor do que eu esperava. É isso. Eu queria só contar um pouquinho o outro lado, prometo ser breve. Eu também tenho uma história de gratidão. Eu comecei a namorar o Rafa e, como muitos aqui, eu era da igreja, você passa por aquele momento de
decepção. E quando eu conheci o Rafa, ele não era da igreja. Mas eu encontrava nele valores que eu não via, até nos namorados que eu tive na igreja. E muita gente me julgou por isso. Mas eu falava, gente, para mim ele é mais cristão que muita gente, seguiu o namoro com os meus princípios, nós nos casamos, e eu nunca convidei o Rafa para ir para a igreja, nunca falei para ele compactuar aquilo comigo, porque eu entendia que a experiência é individual. E ele foi algumas vezes comigo, ele não gostava muito, ele não acreditava, as coisas aconteciam na casa, ele está falando isso do acaso, porque eu falava, nossa, foi Deus, ele não, foi coincidência. É coincidência. Ela está falando esse conto do casamento. Lá não, Deus vai abrir porta. Ele abriu um monte de trabalho para fazer. E ele falava, é coincidência. Eu falei, pode chamar de coincidência, eu chamo de Deus. Mas eu sempre tive um sonho de ter a minha família na igreja. Mas eu não podia obrigar ele a viver isso. E eu ia com as crianças, ele me incentivava, falava, vai, porque eu acho que as crianças têm que crescer na igreja, acho que é importante para elas, para mim não faz sentido. Eu falei, tá bom, eu vou seguir assim. Mas eu sempre quis, e por muitos anos eu deixei de vir para a igreja, porque eu falei, é melhor estar com a minha família do que vir com as crianças e o Rafa ficar em casa, não faz sentido. E aí, quando isso tudo aconteceu, ele virou para mim um dia e falou, Deus existe mesmo. Não é coincidência. Nunca foi. E o doutor Paulo falou isso para ele, porque ele não contou detalhes, mas esse cisto que ele tinha no testículo era um cisto que era externo, então podia remover o cisto e deixar o testículo. E ele ficou insistindo para tirar o testículo. Ele falou, tira que eu não quero mais. O médico falou, não vou tirar, porque ninguém amputa um órgão sem ter malignidade. Todos os exames eram benignos. E ele assinou um termo lá com o doutor Eduardo de responsabilidade para tirar. E quando tirou o testículo, o câncer estava dentro do testículo, não estava fora. Se não tivesse tirado o testículo, ia ser muito pior, porque o câncer ia desenvolver, ele ia achar que era o cisto de novo e não ia tratar, enfim. Então foram vários milagres que a gente viveu e isso foi fazendo ele reconhecer, né, a presença de Deus na vida dele. E hoje, quando eu vejo ele aqui, é um sonho. É um sonho ter a minha família aqui, é um sonho ter meus filhos aqui. E saber que a gente está cercado de pessoas tão boas. O tratamento não foi fácil, porque quando a gente amadurece na fé, a gente entende que nem sempre o caminho é a cura, nem sempre o caminho vai ser um milagre, a gente não sabe. O que importa é que Deus nos deu paz. Para mim, principalmente, que estava ao lado dele, eu senti muita paz com as crianças, Era paz, eu não tenho outro sentimento, apesar do medo de ficar sozinha, é muito difícil você pensar em perder seu marido. Mas dizer que eu também tenho o meu caminho da gratidão de você estar aqui, de poder contar a sua história, os nossos filhos estarem aqui, os nossos amigos, durante o câncer eles rasparam a cabeça, Dudu e Tots. Eu fazia diário semanal do tratamento do Rafa, dos desejos de grávida dele. A gente compartilhava muita história, muita força. E eu acho que o que resume é o que a Alice falou, que o amor dos nossos familiares e dos amigos, eles salvaram o papai. Esse foi o dia da alta dele. A gente estava saindo. Foi. Esse foi o dia que ele teve alta. E é isso. E depois do tratamento, eu não queria ir para a escola. Mas eu queria ir. É porque depois que o Rafa acabou o tratamento, a Alice ficou com muito medo de perder ele, então ela não queria ficar sem ele. Ela não queria ir para a escola, ela não queria sair de casa, ela queria ficar abraçada o tempo todo, porque ela tinha medo de sair, voltar e o papai não estar em casa. Foi isso, né, filha? Deus abençoe vocês. Mais? Mais? Eu tô no...
no cheque especial já, pô. Nós estamos a 4 dias do Natal e essa mensagem nos remete diretamente àquilo que é a representação, àquilo que é o amor de Deus. E a pergunta que fica, né, evidente quando a gente para pensar no Natal é onde nasce Jesus? A gente está em Mateus capítulo 2, onde retrata historicamente o Natal de Jesus, os fatos históricos, aquilo que foram os milagres, as intervenções, aquilo que mais para frente a gente vai conhecer como significado, aquilo que a gente vai conhecer como, até chegar no que a gente às vezes avalia hoje como o comércio do Natal. As luzes, as festas, as celebrações, a família reunida, as cestas. Mas a Bíblia nos convida a olhar o Natal numa perspectiva mais profunda, que não é só religiosa, que não é só eventual, não é só histórica, não é só familiar, mas ela é representativa. O Natal remonta para a gente aonde, de fato, Jesus nasce. E falar que Jesus nasceu, contar os casos, relembrar as profecias, relembrar os relatos, embora seja parte importante, mas não completa o Natal. O Natal não nasceu em outro lugar a não ser no espírito da manjedoura, e não só na manjedoura. A gente faz os presépios, né, todo bonitinho, e eu gosto de pensar no Natal naquilo que é a representação dentro dessa história. Mateus capítulo 2 vai trazer 3 personagens importantíssimos nessa construção e que representam para nós o nosso caminho da espiritualidade. Herodes, José e Maria. Herodes, o rei, próspero, extremamente bem executor, construiu muita coisa. José, o temente a Deus, o que ouviu e obedeceu, o que conseguia entender, o que conseguia perceber a palavra, a voz de Deus. E nós temos Maria. Maria, a temente, a que recebeu a dádiva. Se a gente pensar, os 3 têm contatos com Jesus. Herodes, o cruel, matou a mãe, matou filhos, matou concorrentes ao seu trono, reais ou até imaginários. José, começa a história, tem menos de 5 versículos dele na Bíblia. Marcado pela obediência, pelo temor, por perceber a voz de Deus em sonho, por obedecer rapidamente, prontamente. Quem assumiu o risco de viver aquilo que se acreditava. José talvez é o religioso de hoje. Somos nós nos nossos pressupostos de obediência a Deus, de entendimento a Deus. Mas tem um lugar mais profundo, que é o lugar do coração de Maria. Herodes sabia sobre Jesus. Tanto que ao ouvir sobre, ele soube onde buscar. Ele reuniu lá o pessoal e falou assim: por favor, esse Jesus vai nascer aí, procurem nos livros aí a história de Jesus que eu quero saber. Ele tinha acesso, ele sabia onde procurar. José também, prontamente. Mas não foi nem em Herodes, nem em José que Jesus nasceu. Jesus nasceu no coração de uma mãe, de um primeiro filho, excluída até da própria família, que não teve lugar para o seu primeiro filho nascer, e ela se permitiu receber o seu primeiro filho num lugar totalmente indesejado. A gente lê a história, né? O casal foi para Belém porque o IBGE queria fazer o censo, e não era como nós hoje, que o IBGE basta lá na nossa porta. O IBGE pede para você ir à cidade onde você nasceu para registrar lá o seu movimento.
José e Maria então vão para Belém. Isso é interessante a gente entender, porque se José e Maria voltam para a cidade deles, por que eles foram parar na manjedoura? Será que não tinha uma casa de um parente para a grávida falar assim, ô, preferência, por favor? Ô, gente, calma aí, tá chegando aqui, olha o tamanho da barriga dessa mulher. Será que não teve, por que será que não teve uma pessoa de parentela até distante para ver que chegara ali, cansados da viagem, uma grávida, seu bebê na barriga e o seu esposo prestes a dar à luz? Eles tiveram que ir para a manjedoura. E a manjedoura não é o nosso curral, né? Não é como o nosso curral hoje, e muito menos a ideia do presépio que a gente monta. A manjedoura era como a garagem da nossa casa hoje, só que a gente tem carro, eles tinham jumento. Eles tinham um lugar onde os animais, né, que eram usados na tração diária, eram armazenados, eram deixados até descansarem, água, feno, alimento. Perceba, você mulher, em pleno século XXI, aceitaria seu filho nascer de forma voluntária na garagem da sua casa? De vez em quando a gente vê uns casos, né? Nasceu no táxi, nasceu no quarto porque não... Nasceu no corredor, mas porque o bebê nem aguentou chegar. Agora imagina Maria nessa posição, indo para sua cidade natal, indo para os seus, não tendo lugar. E ela não se sujeitou à manjedoura, mas ela se permitiu que o seu filho nascesse nesse lugar. Pode ser histórico, pode ser religioso, mas eu queria chamar a gente hoje para entender o lado representativo da manjedoura. Jesus escolheu nascer naquilo que não é a luz, naquilo que não é a história, naquilo que não é o livro. Jesus escolheu nascer naquilo que, para ele, é o mais especial, que são as nossas manjedouras. A gente faz, de vez em quando, uma apologia ao sofrimento. A gente faz uma apologia, de vez em quando, que a fé, que Deus usa o sofrimento. Isso é meio perigoso. Porque Deus não se revela no sofrimento. Deus se revela, Jesus nasce no coração que permite, a partir do sofrimento, enxergá-lo. A gente não faz apologia ao sofrimento porque a gente vai perceber um Deus carrasco. A gente vai permitir um Deus punitivo. E a gente diz, se você não vem no amor, você vem... E muitas vezes a gente levanta a mão e dá glória. A gente tinha que repreender essa teologia. Porque muitos de nós, o nosso coração é tão orgulhoso que às vezes não é o sofrimento que nos leva a Deus. Que a gente pode passar pelo sofrimento com o nosso orgulho onde? A nossa garantia onde? A nossa crença no acaso passando pelos piores sofrimentos. Nosso orgulho, nosso ego humano não revela no sofrimento uma porta fácil de entender a vida. Por isso que a manjedoura não é o lugar importante. Por isso que a gente não cultua a manjedoura. Por isso que a gente não cultua Jesus nascer do lado de um jeguinho, de um porquinho, de um galo. Não é isso. Isso talvez é a história de José. Isso talvez é a história de Herodes. Isso talvez é a história dos magos. O que a gente reverencia é como uma mulher, Maria, se permitiu esse lugar. Maria que aceitou a manjedoura. Maria que entendeu que na manjedoura o filho dela e o filho de Deus nasceriam. Então, às vezes, a gente está celebrando o Natal esperando que Jesus nasça no lugar mais importante da nossa vida. E a gente dá a sala para Jesus. A sala representa o que eu sou de bom, o que eu tenho de bom. Deus vai ser revelado no testemunho de bênção que eu dou. Mas Jesus, o menino Jesus, nasce naquilo que o nosso coração se permite conectar a Ele, no modo mais contrito que existe. Não é o sofrimento, é o coração. Não é a alegria, é o coração. Não é o vestibular, é o coração.
Não é a Mega Sena, é o coração. Não é o câncer, é o coração. Não é o desemprego, é o coração. Jesus nasceu no coração de uma mulher que não se orgulhou de passar pela sua manjedoura. Na manjedoura, ela viu o Filho de Deus se manifestando, nascendo e vindo ao mundo. Olhando a história do Rafael e da Verônica, do Rafa e da Veca, a gente percebe que a manjedoura que esse casal passou produziu um coração contrito. A manjedoura foi o câncer. A manjedoura foi o medo de não abraçar os filhos. A nossa manjedoura pode ser diferente. A nossa manjedoura pode ser outra. E não alinhe o sofrimento. Tem gente que fica milionário e entra em depressão. Tem gente que finalmente passa no concurso, mas não se adapta ao trabalho. Tem gente que se casa e tem atritos terríveis. Porque não é o lugar, não é a situação. É como esse coração reserva, consegue, se conecta ao Deus que está naquele lugar. O que Deus está nos dizendo pelo momento que a gente está passando? O que Deus, qual Jesus precisa nascer no momento que a gente está passando? Deus não se revelou porque você sofreu ou porque você se alegrou. Isso é só meio. Deus, o Filho de Deus, nasceu no nosso coração quando o nosso coração se tornou contrito. E aí tem um texto bíblico que diz que Deus, várias citações de Deus rejeitando lugares e momentos humanos. Deus rejeita a oferta, Deus rejeita o culto, Deus rejeita o comportamento, Deus rejeita a celebração, Deus rejeita o voto, Deus não se conecta com muita coisa que a gente faz. Mas nos relatos bíblicos tem um versículo que diz assim: Deus não rejeita um coração contrito. Não tem como Deus desprezar um coração contrito. Então, fico muito feliz com a história do Rafa, porque no sofrimento, nesse caso, nesse lugar, serviu de manjedoura. Deus não nos convida a ver o nascimento de Jesus. Deus nos convida a entrarmos na nossa manjedoura, para na manjedoura nós entendermos o significado que é Jesus na nossa vida. Amém? Amém. Não fuja da sua manjedoura. Pode ser uma dor ou pode ser um alívio. A manjedoura é o lugar de Jesus nascer. Manjedoura é lá no nosso interior. Manjedoura é o silêncio. Manjedoura é a reflexão. Manjedoura é o espinho na carne. Manjedoura é o incômodo. Manjedoura não é o sofrimento externo, mas é a alma dilacerada. Manjedoura é quando a gente fala, não sei o que fazer. Vai ser aqui, nesse lugar. Manjedoura é a dúvida. Manjedoura é o medo. Manjedoura é a notícia, é a descoberta. Manjedoura é quando, de fato, a gente se encontra com o nosso eu mais profundo. E não os nossos egos, as nossas expectativas, as luzes brilhando, os nossos sonhos. Manjedoura é o confronto da nossa existência. Herodes sabia que conhecia Jesus. Até quis destroná-lo para ele não perder. José também conhecia Jesus, de fato e de verdade. Mas Maria fez Jesus nascer. Os níveis da nossa espiritualidade. Às vezes nós somos Herodes. Às vezes nós somos José. Mas o Evangelho nos convida a ser Maria. Abrir mão de tudo para que Jesus nasça na nossa casa, no nosso lar, no nosso coração e faça a história. Amém? Podemos orar? Tem coragem? Vamos orar para o Natal chegar. Vamos orar para esse Jesus nascer de verdade. Não olhar para esse Jesus histórico, que nasceu lá há 2000 anos, mas olhar esse Jesus representativo, que nasce todos os dias nas nossas manjedouras. Natal relembra, nos chama a relembrar qual é ou quais são as nossas manjedouras. Qual tem sido a sua manjedoura em 2025?
É nesse lugar que Jesus vai nascer. Qual é a manjedoura que brotou? Você precisou chegar lá. Qual a manjedoura? Qual a manjedoura que foi ofertada a você como última opção? Jesus nos convida a fazer dessa opção o lugar mais maravilhoso da terra. Então reflita, pense, olhe, chore. Tire o orgulho. Volte-se. Eu gosto de uma expressão, uma tradução no grego antigo para a palavra conversão. Conversão é voltar para dentro de si para encontrar Deus lá no fundo. Lembrando do sopro da vida lá no Éden, Deus soprou vida para o interior do homem. Então a manjedoura é esse lugar que a gente volta para dentro de si. Volta lá onde não tem orgulho, onde o orgulho silencia, onde as pretensões emudecem, onde as expectativas escurecem. Lá no mais profundo do nosso ser é onde as luzes se apagam, as oportunidades ofuscam. E é nesse lugar só, esse lugar solitário, é onde Jesus vai nascer. Não são nos presépios, não vai ser nas cantatas, não vai ser nos banquetes. Tudo isso é consequência. Mas Jesus precisa nascer. Para não ser só uma festa, para não ser só um calendário, para não ser só uma noite com a família reunida, mas que seja um significado para a nossa vida. Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, nossas filhas. Obrigado pela alegria de vê-los aqui cantando, dançando, encenando, trazendo uma mensagem tão rica ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor se revelou na vida do Rafael e da Veca. De uma forma que eles não esperavam. De uma forma que eles nem queriam. Deus, de uma forma que nem a família mais próxima conseguiu acessar o tamanho da dor. De uma forma que, por mais cuidadosos que todos à sua volta foram, eles precisaram entrar na manjedoura. Eles precisaram estar lá sozinhos na manjedoura, porque não tinha nenhum outro lugar de compreensão. Obrigado, porque foi nesse lugar que Jesus escolheu nascer. Não foi no trono de Herodes, não foi na piedade de José. Foi no coração da manjedoura que Jesus nasceu. Obrigado pela história do Rafael, obrigado pela coragem deles de vir aqui contar, testemunhar, se expor. E nós queremos acessar esse mesmo espírito, de permitir que Jesus nasça, não para fazer a nossa vida melhor, não para fazer um upgrade, mas que Jesus nasça porque é o único sentido que nós encontramos em tudo que a gente viveu. Que Jesus não nasça nas promoções e nem nos alívios. Jesus não nasça nas recompensas do nosso esforço, nem nas misérias do nosso descaso, mas que Jesus nasça, Deus, do nosso total abrir mão do nosso orgulho, das nossas prepotências, das nossas convicções, das nossas proteções. Que Deus nasça na simplicidade nua da manjedoura. Que o Filho de Deus nasça na nossa vida nesse lugar. A gente agradece ao Senhor por estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor por fazermos parte desse lugar. Agradecemos por estarmos juntos e juntos vermos Jesus nascendo em vários corações, ceando em várias mesas e alegrando várias famílias. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.